Apocalipse 10. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amado Pai, nós precisamos mais do Senhor. Precisamos que esta palavra de vida possa falar conosco, mexer conosco, mova através do Espírito Santo em nossos corações, enquanto nós vamos ler várias mensagens, vários tópicos daquilo que o seu profeta já disse, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. O título é meio assustador, mas foi o profeta que falou, e é o que está escrito na Bíblia: o tempo não será mais. A nossa tradução diz: não haverá mais demora. A outra tradução diz: o tempo não será mais, não haverá mais tempo. Então vamos apenas discorrer um pouquinho dentro destas coisas, pois a mensagem do 7º anjo é a única mensagem que nos revela todos os mistérios de Deus. Não há na Bíblia nenhum outro anjo, antes ou após o profeta Elias, William Branham, para revelar mistérios. Esse anjo vindo e dizendo: senhores, é este o tempo 310. Como João foi enviado para terminar o Antigo Testamento e manifestar a introdução do Cristo, tua mensagem terminará esses cabos soltos e introduzirá ao Messias justamente antes de sua vinda. A mensagem dos dias finais. Notem, o anjo forte jurou. O anjo forte, ele faz a separação de Apocalipse 10, verso 1, com Apocalipse 10, verso 7. O anjo forte é Apocalipse 10, verso 1. Ele diz: o anjo forte jurou com um juramento
que o tempo não será mais. Agora, não quero reter-lhe muito tempo, só pense nisto 1 minuto só. Agora entendam, este anjo desceu do céu. Qual que desceu do céu? Apocalipse 10, 1. Guarde bem. E os outros 7 anjos, das 7 igrejas, eram mensageiros terrestres. Porém, este anjo, toda mensagem está consumada. O 7º anjo termina a coisa completa. Vocês estão me ouvindo? O 7º anjo não deixa mistério para nenhum outro anjo. O 7º anjo termina a coisa completa. Este anjo não vem da terra. Qual? Apocalipse 10, 1. Não é o 7º. Apocalipse 10, 1. Este anjo não vem da terra. Ele não é um homem da terra. Como os mensageiros para as eras da igreja, que está consumado. Porém, este anjo traz o próximo anúncio. E um anjo significa um mensageiro. E ele desce do céu, vestido numa coluna de luz, uma nuvem, com um arco celeste sobre sua cabeça. Um arco-íris é um pacto. Era Cristo com um pé sobre a terra e um sobre o mar. E jurou que o tempo não será mais. Amém? Jurou que o tempo não será mais. Vamos fixar nisso. Se o tempo terminou, perguntam assim: o que vocês estão fazendo aqui? Mas foi o término do tempo que nos trouxe aqui. Entende? Porque se o tempo não tivesse terminado, nós não estaríamos aqui. Porque nós não somos criaturas do tempo. Lembra, não é? Nós somos da eternidade. Somos da eternidade. Nós não somos criaturas do tempo. Parágrafo 313. Senhores, esse é o tempo. Os outros anjos foram mensageiros, homens da terra. Porém, este anjo, os anjos da igreja de Laodiceia, da igreja de Éfeso, mensageiros da terra, vêm homens, mensageiros, profetas, e assim sucessivamente para a igreja. Porém, este não veio da terra, ele desceu do céu, porque o mistério está todo consumado. O mistério, vai guardando bem, irmãos. O mistério está todo consumado. Em outras palavras, não tem mais nada para revelar. O mistério está todo consumado. Quando deixa uma brecha dizendo tem coisas para ser revelada, aí então você tem que pôr outro mensageiro ali. Porque se tem coisa para ser revelada, tem que ter mensageiro para revelar essa coisa. Mas quando o profeta pregou assim: porém este anjo não veio da terra, ele desceu do céu, porque o mistério está todo consumado. Quando Jesus na cruz disse: tudo está consumado, não ficou nada sem fazer. Você quer cura, já está consumado, salvação está consumado, vida eterna já está consumado, tudo que você quiser, tudo já está consumado. A obra do Calvário consumou tudo que você precisa para a sua salvação. Não ficou nada. E quando o 7º anjo tocou a sua trombeta, consumou todo o mistério. Isto quer dizer que não ficou nenhum mistério para trás. Amém? Ele diz: e quando o mistério é consumado, o anjo disse: o tempo não será mais. E os 7 trovões lançaram suas vozes. E se é algo para deixar-nos saber,
como entrar na fé do rapto? Ele está fazendo pergunta porque, senhores, é esse o tempo? Ele diz, e se esses 7 trovões é algo que, para deixar-nos saber como entrar na fé do rapto? E era algo, você vai para o primeiro selo, parágrafo 35, ele vai te mostrar que é exatamente os 7 trovões que dá fé para o rapto. É os 7 trovões. Ele diz, correremos e saltaremos sobre paredes. É uma pergunta. Mas muitas vezes as pessoas escutam tudo isso, não pula, não grita, não salta, não sobe parede. Porque irmão Brando estava mostrando um lado da coisa, ele diz, olha, se é isto, então o que vai acontecer? Correremos e saltaremos sobre parede. E nós já saltamos muitas paredes laodiceanas aí, muitas paredes denominacionais, já saltamos, você não percebe, já corremos, já saltamos, mas não é do jeito que os outros pensam. Haverá algo preparando-se para ocorrer, e estes velhos corpos vis, lançados a perder, vão ser mudados. Ó Senhor, viverei para vê-lo, estará tão perto que o verei. É esta geração, senhores, irmãos meus, que hora é? Onde nos encontramos? Sempre foi na base de uma pergunta. 353, senhores, é esse o tempo. É tempo? Está todo o mistério consumado? Lembra que essa mensagem foi pregada antes da abertura dos 7 selos. É por isso que ele está fazendo pergunta. Depois dos 7 selos, ele não faz pergunta mais não. Entende? Ele faz pergunta aqui. É antes dos 7 selos ser revelado, ele pergunta, é tempo? Está todo o mistério consumado? Terminou o tocar da trombeta? São perguntas. Será isso realmente esses 7 trovões preparando-se para falar algo que o grupinho que se tem congregado receberá fé do rapto para entrar no rapto quando ele vier? Porquanto nós seremos mudados tão rápido como vieram esses anjos, no momento, num abrir de olhos, e seremos arrebatados juntamente com os que dormem para receber ao Senhor no ar. Amém? São perguntas realizadas aqui nesta mensagem. Vamos agora, bom, já ficamos sabendo que este anjo de Apocalipse 10:1, ele é um mensageiro celestial. Ele não é um homem, ele vem do céu. A pessoa deveria entender isso. Eles deveriam perceber estas coisas para não colocar outro mensageiro depois de William Branham, porque não tem. Se o mistério foi consumado na voz do 7º anjo, o que faria mais um mensageiro para a igreja? Nada. O mistério já foi consumado. Então quem é que precisa de mensageiro? Israel. Não a igreja noiva. Israel precisa de mensageiro. Mas quando é que o mensageiro vai chegar lá? Quando essa noiva sair daqui. Quando ela sair, aí o mensageiro estará lá. Não é o ministério, como estudamos hoje de manhã, não é o 4º ministério. É o 5º. Ministério de Elias. Primeiro foi Elias, segundo foi Eliseu, terceiro foi João Batista, quarto foi William Branham e 5º será um outro homem. Com o ministério de Elias, pregando aos judeus, não tem nada a ver conosco. Ele estará pregando aos judeus. Agora, o que tínhamos que ter para nos preparar, a mensagem vem do 7º anjo, do 4º Elias. Vocês estão entendendo? Não tem nenhum anjo que te dá uma mensagem para preparar para arrebatamento. Ou a voz que falou para o irmão Branham estaria equivocada. Tua mensagem, não a mensagem de um que vem depois de você, tua mensagem precursará minha segunda vinda.
E nós sabemos que a segunda vinda de Cristo não será na terra. Quando Cristo veio na terra, ele veio no William Branham. Quando ele vier agora, ele vai vir no céu, nas nuvens. 1 Tessalonicenses 4,13. Ele vai vir nas nuvens e nós o encontraremos nos ares. Mas Cristo já desceu uma vez aqui para revelar os selos e para trazer o ministério do Filho do Homem. Porque o ministério do Filho do Homem é Cristo num homem. Foi Jesus Cristo num homem. No Elias, no sétimo anjo, aqui na terra. Se você quiser o parágrafo, provando sua palavra, 236. Está tudo ali. Tem tanta coisa boa, tudo nesse parágrafo. Provando sua palavra, 236. E diz que era Jesus Cristo descendo entre nós em carne. E ele só pôde descer quando estava o sétimo anjo na terra. Ele não desce depois na terra, ele vem nos ares. A próxima vez agora ele vem nos ares para tomar o povo, que a mensagem do sétimo anjo já preparou esse povo na terra para encontrar com Cristo nos ares. Você tem uma mensagem que te prepara para subir. Você não precisa de outra mensagem para subir. A mensagem que te prepara para subir é a do sétimo anjo. Tua mensagem precursará minha segunda vinda. Amém. Bom, vamos agora dar sequência. O tempo não será mais. O intervalo 26. Agora, sempre são partes do parágrafo. Agora, aqui temos ao anjo sobre a terra e logo outro anjo, um mensageiro poderoso que vem descendo. Aí esse é do céu. Tem um sobre a terra, é o sétimo anjo. Tem um que vem descendo, vem do céu. Este anjo é um anjo terrestre, não o que vem do céu, está entendendo? O sétimo anjo é um anjo terrestre, um mensageiro. Porém aqui vem um do céu com um pacto, o arco-íris. Este somente pode ser Jesus Cristo. Aleluia. E você sempre tem que ver este anjo, Jesus Cristo, num anjo que é o sétimo anjo. Você tem que ver ele ali, entende? Para a manifestação dos mistérios, a revelação dos mistérios, e para a manifestação do ministério do Filho do Homem. Você tem que ver Jesus Cristo num homem. Amém? Tal como estava no capítulo 1. Por isso ele mostra. Ele estava aqui no capítulo 10, como estava no capítulo 1. E no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. E também no capítulo 4. E o que estava sentado era ao parecer semelhante a uma pedra de jaspe e de sárdio. E um arco celeste havia ao redor do trono, semelhante no aspecto a esmeralda. O intervalo 26. O intervalo 27 eu quero ler para vocês, porque eu quero ler ele todo. Logo aqui, o vemos que volta no capítulo 10. Esse anjo do capítulo 1, ele volta no capítulo 10. No tempo quando todos os mistérios haveriam de ser consumados e os selos abertos, clamando que o tempo não será mais. E esse anjo só clama que o tempo não será mais, porque o livro já está aberto. O tempo não será mais. Quando o anjo clama que o tempo não será mais, é porque já foi revelado o capítulo 6 de Apocalipse, onde estava exatamente os 7 selos. 6 selos no capítulo 6 e o 7º no capítulo 8, verso 1. Clamando que o tempo não será mais. E diz que quando o 7º anjo, escute bem, irmãos,
Quando o sétimo anjo começasse a tocar a trombeta, logo é quando os mistérios deveriam ser consumados e seria o tempo para a vinda do anjo. Estamos muito perto. Ele estava pregando o intervalo. Estamos muito perto, porque aí vem primeiro, segundo, terceiro, e ele pregou até o sétimo selo. Ele pregou até o sétimo selo. E se você não ver o sétimo selo aberto, lê as próximas mensagens que você fica sabendo que ele foi aberto. Lê as próximas mensagens do profeta, depois do sétimo selo, que você verá que foi aberto. Mas mesmo ali, ele ainda informa. Ele diz, ele nos revelou 6 selos. E o 7 não foi revelado. Mas agora é tempo da revelação. No mesmo parágrafo ele diz, mas agora é o tempo da revelação do sétimo selo. Porque ali estava o sétimo selo, tinha que ser pregado, revelado pelo sétimo anjo. Já pensou bem, sétimo anjo revelando 6 selos e não revela o sétimo? Eu estou segurando para não falar uma coisa. Já pensou bem? Ele revela 6 selos e não revela o sétimo. Não, ele revelou os 7 selos. Ele veio e revelou os 7 selos. Preste atenção. Agora, parágrafo 31. Veremos mais adiante que é no tempo do fim, quando o tempo terminará. Tempo do fim, se os irmãos entenderem, tempo do fim era exatamente quando veio o profeta. Tempo do fim é o último anjo, o último profeta, profeta Elias, sétimo anjo. Sétimo quer dizer fim. O 8º já é primeiro outra vez. Se você fosse para o 8º, seria o primeiro outra vez. O sétimo é fim, fim de todas as coisas. Então seria exatamente nesse tempo do fim, quando o tempo terminará. Agora esse tempo termina quando? Vamos aqui uma pergunta. Quando serão revelados selos e os trovões? Quando serão revelados selos e os trovões? Você pode escutar um pouquinho? Quando serão revelados selos e os trovões? Parágrafo 31, parte C, intervalo. E estas coisas são reveladas não antes que as eras da igreja e as eras denominacionais hajam terminado. Vocês estão entendendo? Os 7 selos, os 7 trovões não podiam ser revelados antes de terminar as 7 eras da igreja e as eras denominacionais. Quando isso? Quando é que terminariam as 7 eras da igreja? Ele diz assim, quando se acabe o tempo. O ver você, isto somente é revelado depois que hajam terminado as eras da igreja e as eras denominacionais. Por isso este assunto está tão enredado hoje. Vê você? Então já foi revelado os selos? Já foram revelados os selos? Já foram revelados os trovões? Então cadê o tempo? Não tem tempo mais. Exatamente quando se acabe o tempo, quando se revelam os selos e os trovões. Quando? Quando termina as eras da igreja, as eras denominacionais, e acaba quando se acabe o tempo. Acabou o tempo. Gente, estamos vivendo um período emprestado pela misericórdia de Deus. Quem não estiver aqui dentro está perdido. Não é dentro do tabernáculo, não, dentro da palavra do dia. Quem não estiver dentro desta revelação está perdido. O tempo terminou. Depois eu tenho uma outra mensagem para entregar, que é do profeta, né? Eu não tenho nada de mim mesmo, que eu não sei nada. Mas quem crê num profeta sempre aprende. Você crê no profeta? Como a gente aprende as coisas? Crendo no profeta. Depois nós vamos estudar numa outra pregação que já terminou a intercessão. Aí que arrepia mais.
Quando termina tudo, termina as eras da igreja, termina o tempo, já foi revelado, graças a Deus que nós já recebemos tudo isso. Terminou e nós recebemos tudo aquilo. E o povo não recebeu nada. O mundo religioso não sabe nada. E Deus revelou estas coisas para um povo depois que o tempo terminou, que as eras terminaram. Deus pegou e disse: agora quem é que quer isso daqui? Acabou o tempo, agora ele pegou somente aqueles que eram da palavra mesmo do dia. Aqueles que podem entender que o tempo terminou. Então você toma esta revelação. Mais ninguém. Não adianta nem você gritar na cabeça de outro. Não adianta você pegar. Não vamos deixar de pregar. Nós temos programa no rádio diário aí, dia e noite sem parar. Não é por isso que vamos parar de pregar, não. Porque o eleito vai chegar. Ah, mas como o tempo já acabou, para que eleito? Este eleito vai chegar escutando essas mensagens agora. Quando eu cheguei escutando o batismo em nome de Jesus Cristo, sobre Trindade. Agora, meus irmãos, é hora de arrebatamento. Se você estiver engastalhado na Trindade, você vai ficar aí mesmo. Se você estiver engastalhado no batismo, falando do Pai, Filho e Espírito Santo, você vai ficar preso aí mesmo, porque o seu tempo já acabou. Mas quando alguém escuta essa mensagem e diz: isso é verdade, aquilo abriu para ele uma válvula de escape. Só para aquela pessoa que crê. O tempo não terminou para mim e para você, porque nós estamos na eternidade. Se você olhar aqui, numa eternidade que não pode contar dia, hora, mês, não pode contar mais. Aqui agora você tem que contar esse período. Eu estou em Cristo, Cristo está em mim. O tempo das eras terminaram, as 7 eras da igreja, o tempo das eras terminaram. Acabou as eras da igreja. Aonde nós estamos? Estamos exatamente no espaço de tempo que é o Espírito Santo que está nos instruindo, que é a mensagem do dia. Quando acaba tudo, nós saímos. Irmão, a igreja mandou Cristo fora. Ela pôs Cristo para a rua. Está falando dele lá dentro, porque ela quer aposentadoria. Por isso que ela fala dele. Ela quer cura divina, quer bênção monetária. Por isso que ela fala dele. Ela quer cura para o físico. Por isso que ela fala dele. Ela quer aposentar aqui no mundo. Mas a igreja de Deus não já saiu de lá. Diz: não, eu quero Cristo inteiro. Você não tem coragem de expulsar o batismo em nome de Jesus Cristo. Como que você pode ser eleito e dizer: eu não quero batismo em nome de Jesus Cristo? Como você pode ser eleito e dizer: eu não creio em profeta mais? Isso é falta de eleição. Falta de eleição. O eleito não pode pôr Cristo fora. O eleito saiu para estar com Cristo fora. Ele não põe Cristo para fora. Ele saiu para estar com Cristo fora. Fora das eras. Fora do tempo. Aleluia. Parágrafo 33A, intervalo. Porém, logo ele nos tem prometido que quando este tempo chegar a seu fim, então haveria o soar da voz do 7º anjo, e logo o livro seria revelado durante este tempo. O livro foi revelado já. Se você está esperando alguém e você está confiando que alguém vai te revelar os 7 trovões ou o 7º selo, você vai ficar para trás, porque já foi revelado. Você fica esperando alguém fazer isso para você. Você tem que tomar o conteúdo, as pregações do profeta, ler e dizer: eu creio, Senhor. E ele diz que os 7 trovões estão revelados dentro dos 7 selos. Perguntas e respostas 4. Parágrafo 78. Está ali dentro. Não procure em outro lugar. Quando o irmão Brana diz ali, não procure na primeira etapa. Estão me entendendo? Tem gente que lê ali: não, mas eu vou ver lá na cura divina, quando o irmão Brana estava revelando, discernindo. Não, aquilo é uma coisa, filho. Aquilo é primeira e segunda etapa.
A fé para o rapto está nos trovões. Os trovões foram revelados nos 7 selos. Os 7 selos é a terceira etapa, é a abertura da palavra. Não podemos cansar de citar esse parágrafo. Os ungidos dos últimos dias, 373. Não tem jeito de cansar, porque é parágrafo do dia. Se você quiser preparar para o rapto, é isso daqui. Porém, intervalo 34. Porém, nos últimos dias, todos estes mistérios haveriam de serem soltos e explicados. Todos os mistérios. E os selos haveriam de ser abertos pelo Cordeiro e revelados à igreja. Eu te pergunto, você crê que os selos já foram abertos pelo Cordeiro? Você crê que os selos já foram revelados à igreja? Ele diz assim, e logo o tempo não será mais. Então, se isso já aconteceu, e logo o tempo não será mais. É por isso que você, crendo nessa mensagem, as pessoas te vê tão longe, mas tem que estar mesmo, nós estamos fora do tempo. Fora do tempo denominacional, fora das instruções dogmáticas, fora dos ensinamentos teológicos. Irmãos, não existe. Um teólogo pode estar me escutando uma hora dessa. Ele escuta e diz, se ele for sincero, ele vai dizer, que profundidade. Mas se você for olhar pelo natural, quem pregou isso daqui, filho, ele era apenas de 7º grau. E vocês que são tão estudados, deveriam saber mais, só que vocês nunca podem esquecer de Mateus 11, 25. Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos mais um pouquinho? Ele vem para levar seus súditos, e eu estou esperando. Ele revelou seus segredos, e eles, seus súditos, os reconheceram. Reconheceram os segredos. Reconheceu? Logo para esse tempo, quando você reconhece o segredo, o tempo não será mais. Já se acabou, tem terminado. Bem, agora ele deixa o trono. E daqui que é o momento difícil. Agora ele deixa o trono, onde tem estado como cordeiro intercessor, para ser o leão, um rei para trazer o mundo a juízo, o qual tem rejeitado sua mensagem. Depois da revelação dos selos, eu sei que as pessoas ficam meio preocupadas, dizendo, você está errado. Não, eu não estou precipitando, não. Depois da revelação dos selos, depois de terminado as eras e revelado os selos, o profeta diz aqui, ele já não é mediador. Ele já não é mediador. Mas nós vamos continuar pregando que ele é. Por quê? Porque ele é nosso mediador. Mas então, ele não é mediador para quem? Para o mundo mais. Se você quiser tê-lo como mediador, vem onde ele está, porque ele está fora. Oh, meu irmão, como Deus pode ser mediador dentro de Laodiceia? Eles expulsaram ele, puseram ele para a rua. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Jesus do lado de fora da era de Laodiceia, quando a era terminou, então ele não tem intercessão mais lá dentro. Se você tem intercessão, você está aqui do lado de fora, com Cristo fora das eras. Aleluia. Eu sei que as pessoas ficam meio abismadas, porque eu mesmo, agora que eu estou conseguindo pregar isso, eu sei que, e alguém que escuta um pouquinho, você fala, não entendi não. Aí eu acho que ele está ainda intercedendo lá fora, para os laodiceanos, fora da mensagem. Não, o profeta diz, quando ele terminou, ele saiu do trono,
para revelar os selos. Se vocês lerem capítulo 5 de Apocalipse, para revelar os selos, ele teve que sair do trono. Aí é outra mensagem que eu vou pregar. Ele teve que sair do trono para revelar, e o trono é de misericórdia. Ele teve que sair daquele trono para poder abrir os 7 selos, para poder revelar os mistérios à sua igreja. Olha, pai da noiva não sabe nada do noivo. Vamos conversar no natural agora? Essa noiva que fica falando, essa moça que fica falando coisa íntima para outra, essa mocinha casada de novo, que fica contando vida íntima para outras, como que é, você está muito atrasada, filha. Não se deve fazer. Isso já chama íntima, já não é de à toa, é íntima, é coisa sua e do seu marido. Você sabe o que é a revelação dos selos? Sabe o que é a revelação da palavra? É coisa de Cristo e sua esposa. Sabe por que as primas, denominações não sabem dessas coisas? Porque são primas. Elas não sabem. Lá não sabia também, irmão Brana contou isto. Havia aquela prima, aquela órfã que tinha suas primas ricas, mas a órfã estava sempre ali, lavando louça, porque sempre fica na cozinha lavando louça. A outra fica só cuidando de unha. É manicure e pedicure, manicure e pedicure. Essa é a denominação. É carne, é mundo, é só exterior. Mas aquela prima órfã, que ela não tinha nada para segurar, ela estava só trabalhando. E lá no lugarzinho de trabalho dela, ela foi abençoada. O filho do dono dos ranchos, ele foi de Chicago para lá, né? Para essa festa. E aquela era uma festa tradicional. Todo mundo alegrava. Todo mundo ficava satisfeito quando o filho do dono dos ranchos chegava. E agora lá vem ele. Ele veio, e aquela festa maravilhosa, e ele ficou cheio. É moça daqui, moça dali, uma chama ele daqui, chama dali, e ele vai para aqui, para ali. Daqui a pouco ele cansou daquilo, cansou daquela festa, e o que ele fez? Ele foi lá para a beira do curral. Ficou quieto na beira do curral. Daqui a pouco a prima órfã vem com uma bacia d'água. A senhora sabe o que é lavar essas louças, aquela água suja. Ela ia jogar lá perto do curral. E ela pegou aquela bacia de água suja e descalça, pé no chão, filho. Já quer de saltinho alto, e mais alto que o normal. Elas querem. E depois querem ir no rápido também. E você sabe que a mãe do profeta teve um sonho que diz: olha, você não pode caminhar por esta estrada assim. E o profeta contou esse sonho porque ele era real. Ele disse: você não pode caminhar por essa estrada da mensagem com esse salto dessa altura. Mas elas não estão nem aí, vão lá e compram assim. E não adianta pai falar, marido falar, né? O negócio é deixar ela cascavelar até cair no abismo. Porque não tem jeito, você vai falar, emburra, vai falar, te dá problema. Então deixa elas em paz, Meu Deus do céu! E aquele rapaz, cansado da festa, e a mocinha terminou ali, lavando aquelas louças. Vou jogar essa água fora. E sai lá fora no quintal para jogar água, cabeça baixa, né? Daqui a pouco, quando ela viu que era o filho do dono dos ranchos, que estava na frente dela, ela não sabia o que fazer. Jogou a água ali e já ia virando. Ele diz: ô moça. Ela parou. Não é aquela sapeca que já fica pulando ele, ranhando ele, não. Não. Ô moça. Aí ela virou, olhando, cabisbaixa, né? Você sabe o motivo pelo qual eu estou aqui? Não. Eu vim aqui para buscar uma esposa.
e em você encontrei o caráter que eu desejo. Irmãos, as outras denominações que estavam lá, a tal, você sabe, né? Estavam todas lá festejando, mas o filho do dono dos ranchos já tinha saído fora da festa e eles não sabiam. Já estava fora da igreja, eles não sabiam. Já estava fora de Laodiceia, eles não sabiam. Aí ele falou para ela: prepara-te, porque daqui a um ano eu venho te buscar. E ela ficou preparando. Ele foi embora e ela ficou preparando. E aquelas outras criticavam dela: o que você está fazendo? Eu estou me ajeitando porque eu vou casar. Vai casar com quem? Com o filho do dono dos ranchos. O quê? Ah, era gargalhado por todo lado. Vê se ele vai casar com uma pobretona que nem você, lavadeira de louça nossa. Bom, ele me deu a promessa, ele revelou os selos para mim, ele revelou os segredos para mim, mas elas não sabiam. Mas ele revelou para mim, e eu estou preparando para o rapto. Eu estou preparando, você está? Estamos preparando com essa mensagem que veio do filho do dono dos ranchos. Aleluia. O povo diz: esse povo mistura tudo que eu nem sei, mistura festa com tudo. Eles fazem uma salada, e você vai ver, se você não comer essa salada aqui, você vai ficar para a tribulação. Isso daqui é o manjar de Deus, é os legumes que Deus falou para o profeta: armazena alimento. Passou aquele ano, ela preparou direitinho, o ano inteiro. No final do ano arrumou, vestiu. Já pensou ver uma noiva ficar pronta e o rapaz não voltou mais, e eu voltar só no final do ano? E ela ficou pronta no dia certinho. Ela já tinha preparado tudo, pôs a roupa branca, vestido branco, e as primas ficaram rindo dela. Coitadinha, ele não falou nada para nós que vai vir agora. Não, filha, ele não vai vir não, mas para mim ele falou. Ele revelou os selos, as eras, semente da serpente, batismo. Ele revelou tudo para mim. Mas para nós ele não falou nada. Você acha que ele veio? Se ele viesse, ele ia avisar o papai denominacional aí, e ele avisaria as filhinhas. Mas nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Era ela só que sabia. Irmãos, é só você que sabe, é o eleito que sabe. Ou se isto entrou em você, não tem Satanás que tira. Mas se você resiste a essa verdade, nem Deus põe ela dentro de você. Nem Deus, ele não faz isso, porque Deus não entra de oferecido, ele bate. Se você abrir a porta, ele entra. Se você não abrir, ele não entra. Deus não arromba a porta, ele te deu livre-arbítrio e você tem que aceitá-lo assim: Senhor, entra aqui meu coração, minha vida, entra. Aleluia. Eu só sei que o rapaz chegou. Irmão? Ele fica até coçando o pescoço. O rapaz chegou. O filho do dono dos ranchos chegou. Aleluia. Ele chegou, escutou aquele tropel, as moças ficaram: oh, mas é o tropel do filho do dono dos ranchos mesmo. Olha lá a cavalaria dele. Ah, ele está vindo mesmo. Olha, isso é verdade, mas aí já é grande tribulação. A hora que você ficar sabendo disso, já é grande tribulação. Aí ele chegou e foi parando aquela carruagem perto dela e diz: ó, querida, suba cá. Pegou pela mão, colocou em cima daquele carro e vamos embora. E tocou os cavalos e foram para Chicago para viver lá. E ela olhava para trás e disse: tchau, priminha, nunca mais vou lavar prato para você. Chega de trabalhar no tempo, chega de trabalhar na denominação, nunca mais. Eles não podem nos ter em suas festas mais, porque eles não têm mensagem suficiente para alimentar a noiva. Aquela que pertence a Deus, ela só é alimentada pelo noivo, e todo o segredo ela sabe. Deixa eu terminar com isso. Todo o segredo ela sabe. Ela sabe que terminou o tempo e ela já conversou com ele, ele conversou com ela. Isso é segredo de quem vai casar. A mamãe e a vovó ficam dizendo: o que você está cochichando? Não adianta, vovó, não adianta, mamãe.
Não adianta, sabe, ficar perguntando, o que você está cochichando? É questão de moço e moça, de marido e mulher, não é? É de casamento, vai casar, então eles podem conversar, cochichar um com o outro. E o Senhor Jesus Cristo veio e cochichou no ouvido do profeta, e o profeta cochichou para a igreja. Deus sempre faz assim, Ele vem, mas primeiro manda o mensageiro, e o mensageiro prepara o caminho para quando Ele vier, amém? O tempo tem terminado, amém? Fiquemos de pé um pouquinho. Recorde, o ensinamento do Antigo Testamento, quando o sangue se apartava do propiciatório, que sucedia? Convertia em tribunal de juízo. E agora, quando o cordeiro animal saiu da eternidade, do trono do Pai, e tomou seus direitos, foi então um tribunal de juízo, e ele então já não é cordeiro, mas um leão, o rei. Ele tomou a mim, tomou você. Então, mas ele não me levou para o céu ainda, mas eu já sou dele, ele já me tomou, já te tomou. É por isso que o tempo terminou. E clama por sua rainha, para que venha estar ao seu lado. Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? 1 Coríntios 6, versículo 2, intervalo 129. Não dá tempo mais, tem que parar. Obrigado, Senhor. O pouquinho que nós tomamos hoje, o Senhor pode revigorar nossas forças para um próximo culto, para sermos abençoados mais pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus, abra a mente do povo para entender. Se as eras terminaram, se o tempo terminou, se o Senhor está fora das eras, então o Senhor está fora do tempo, e nós estamos fora com o Senhor, fora das eras, fora do tempo. Obrigado, porque estamos na eternidade. Oh Deus, muito obrigado por esta revelação que segura sua noiva em sua palavra. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia, amém, amém. Minha carruagem vem me levar ao lar, vem logo. Minha carruagem vem me levar ao lar. Além do Jordão está o meu lar, vem logo me buscar. Aleluia. Ali com os anjos quero Glória a Deus. morar, vem me levar ao lar. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está muito calor. Eu estava ali estudando. Eu disse, podia dar um trovão quando estiver pregando essa mensagem. E agora com calor desse, parece que trovejou. Trovejou. Deus te abençoe. Abraço o outro. Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Caminho forte o que